Oi, oi! Aqui é a Audrey. Eu sou professora de português para estrangeiros. Tudo bem com você? Eu espero que tudo bem, tudo ótimo nesse início de semana. Bom, o que eu gostaria de falar no vídeo de hoje? Eu vou falar hoje de uma expressão que eu notei que a gente usa bastante em português. E é interessante porque quando eu procuro os correspondentes em outros idiomas, né, não me aparece a tradução literal. E é claro que isso acontece com muitas expressões, isso é óbvio, né? Não é porque eu uso um determinado verbo ou uma determinada expressão que eu vou procurar no dicionário e exatamente o dicionário vai me dar a tradução literal. Ou às vezes nem existe, né? Dependendo da palavra, ou dependendo do uso do verbo, né? Às vezes nem existe correspondente num outro idioma. Normal, ok? Mas me chama atenção porque é um tipo de expressão que às vezes cria um pouquinho de confusão com o aluno estrangeiro. De que expressão que eu estou falando? Eu estou falando da expressão fazer questão de, que é o positivo, e não fazer questão de, que é a negação, ok? Então, o que é interessante é que quando aparece essa expressão para mim em sala de aula, o aluno pensa que é para você fazer algum tipo de pergunta, né? Afinal, ele tá lendo ali, né? Questão. É uma pergunta isso, certo? E não tem nada a ver. E eu acho interessante por que também abordar e falar dessa expressão. Porque dentro de nós, falantes de português, nós usamos tanto essa expressão, é tão, né, espontâneo pra gente, né, que a gente não nota, né? A gente fala sem pensar. E para um estrangeiro entender o que significa e incorporar isso dentro do vocabulário dele, às vezes é um pouco complicado, né? Por quê? Porque quando a gente vai procurar o equivalente no dicionário, se eu estou tratando com um estudante que fala inglês ou que fala espanhol, aparece para mim o quê? O verbo insistir. Bom, para quem fala português, fazer questão de ou não fazer questão de é um tipo de insistência? É. Só que em português eu também tenho o verbo insistir. E nem sempre eu uso, no meu contexto, o insisto. Eu insisto. A gente acaba usando mais o faço questão. Não faço questão. Ele não faz questão. Passado. Nós não fazíamos questão. Ele não fez questão. Eu não fiz questão. Certo? Então, é interessante notar que nem sempre a gente utiliza em português exatamente o verbo insistir. Por quê? Porque apesar do dicionário me dar o verbo insistir, em outros idiomas, né? Pra gente, a insistência parece uma coisa mais... Uma situação, como é que eu explico, mais pesada, vamos dizer assim, né? Eu insistir pra alguém fazer uma coisa pra mim, né? E o fazer questão não é somente insistir, né? Eu sempre falo que é você se colocar na obrigação de, você colocar alguém na obrigação de, né, fazer alguma coisa, ou o oposto, se for o negativo, né? Eu não me colocar na obrigação de fazer alguma coisa, né? Ou a pessoa não me colocar na obrigação de. Então, para mim, não seria exatamente insistir, né? Porque quando a gente usa o fazer questão, eu gosto muito de colocar um exemplo, né? Que é o exemplo do restaurante, né? Então, eu falo assim para os meus alunos: imagina que todo mundo aqui vai almoçar depois da aula. A gente senta no restaurante, a gente pede a comida, chega a conta e eu falo: eu pago a conta.
toda a conta, né? Então eu falo pra eles, imagino que vocês, muito educados, vão falar, não, Audrey, por favor, não, vamos dividir a conta, não é bem assim, né? E eu falo pra eles, eu faço questão de pagar a conta. Quem fala português, né, se é uma pessoa solta, né, eu faço questão, eu geralmente falo pra eles, é a hora que você fica quieta, né, não tem objeção. Geralmente esse, olha, eu faço questão é como não tem mais como continuar a debater comigo, né, eu vou pagar a conta e acabou. Quando é a negação, também tem esse sentido de você não ter a obrigação, né? Aí eu dou exemplo para eles da festa, né? Imagina, de repente, que eles têm uma festa para ir, o amigo chamou e, de repente, ele pode, de repente, pensar, né? Falar é complicado, né? Falar isso. Ah, não faço questão de ir para essa festa, acho que não vai ser tão legal assim, né? Então, eu acho interessante abordar essa expressão, por quê? Porque nós usamos muito em português, nós usamos em todos os tempos, né? Eu faço questão, eu fiz questão, eu fazia questão, eu vou fazer questão, eu farei questão. Condicional, eu faria questão, né? E a gente usa muitíssimo dentro do nosso linguajar aí e o coloquial do brasileiro. Eu acho uma dessas expressões assim, dos idiomas, todos os idiomas têm isso. Claro que não é só a língua portuguesa. E eu acho isso uma preciosidade, né? São aquelas expressões assim que são únicas, né? Que são aquelas expressões intactas que você pode procurar um correspondente no dicionário e vai ter aquela tradução que só um nativo sabe que, bom, é isso aqui, mas não é bem isso aqui, né? Porque é muito do nosso, não só idioma, né? É muito da nossa identidade. Era isso que eu queria falar. Né? O idioma não é só simplesmente, eu sempre falo, gramática não é só um conjunto de estrutura. A gramática, expressões, reflete a identidade de um povo. Então, se nós falamos assim ou se nós não falamos assim, existe um porquê. E tem a ver muito mais com a cultura que reflete isso do que exatamente a gramática que reflete a cultura, né? Pelo menos é o meu pensamento. Então, eu acho isso uma riqueza, tá bom? Você, estudante de português, você entendeu o que significa a expressão? Fazer questão de? Não fazer questão de? Ok? É insistir? Pode ser uma insistência, mas eu não acho, eu, nativa, não acho que seria exatamente, caberia só como insistência. Eu sempre coloco como uma obrigação. É você se pôr numa obrigação, você se colocar dentro de um papel que você quer fazer, ou você se retirar desse papel, né? Ou alguém te retirar, né? Quem nunca recebeu um convite, de repente, de um aniversário, coisa comum aqui no Brasil, né? Uma festa. O brasileiro geralmente não gosta muito aí que você falte às festas, né? Então, imagina se um brasileiro vira pra mim e fala, Audrey, meu aniversário é semana que vem e eu faço questão da sua presença. Será que tem como eu negar esse convite pra ele? Fica bem difícil. Ele usou fazer questão. Ok? Pessoal, espero que esse vídeo ajude você que estuda o português ou que gosta, admira, né, a língua portuguesa. E escreve aqui nos comentários, você já conhecia a expressão? Você usa essa expressão? O que você acha disso? Nós usamos muito aqui no Brasil. Um abraço, ótimo início de semana, ótima semana e muita positividade para você. Um abração e tchau, tchau.